Olá, queridos alunos, bem-vindos a esse vídeo. E você que não é meu aluno, bem-vindo também. Espero que possa tirar proveito. Nós vamos conversar aqui sobre uma dica muito importante para a redação de um bom parágrafo dissertativo. Existe aí um outro vídeo entre os meus sobre o parágrafo dissertativo. Caso você não tenha assistido, fica aqui o convite para que você o assista, ou melhor, assista a ele, já que assistir como transitivo indireto vai exigir outro pronome, e mande suas dúvidas, vamos estabelecer essa conversa aí em prol da escrita, ok? Trouxe aqui hoje para me acompanhar esse meu velho amigo de infância, o boneco Falcon. Quem não conhece, olha que legal, ele mexe o olhinho. Legal, né? Então, vou colocar o Falcon aqui como força inspiradora desse encontro de hoje e compartilhar um pequeno parágrafo que eu redigi aqui para nos servir de exemplo e que vai ter como tema justamente o Falcon. Então, vou partilhar aqui conosco. A dica é sobre a utilização do pois, da palavra pois, no tópico frasal, que é a primeira frase do parágrafo dissertativo. Olha, não é assim nenhuma crítica, é apenas uma constatação, mas muitas vezes os alunos, numa forma assim ansiosa, apressada, de tentar dominar um conteúdo, acabam fazendo um entendimento forçado e incorreto sobre as coisas. Então, às vezes o aluno fala para mim: Guilherme Lentes, você disse que é proibido usar a palavra pois. Não é isso que eu estou falando. A palavra pois existe, evidentemente que nós vamos utilizá-la. Você diz que é errado usar a palavra pois no tópico frasal. Também não é isso que eu costumo dizer, nem é isso que eu vou dizer nesse vídeo. O que eu vou propor aqui para nós pensarmos é sobre as implicações que a colocação de uma determinada palavra pode acarretar na estruturação de um texto como um todo, ok? Então, especificamente sobre o tópico frasal, acho que essa palavra representa, sim, um perigo, não quer dizer que é um erro. O que eu quero dizer é que acho importante que a pessoa esteja ciente das consequências que determinada estruturação de frase gera no texto como um todo, ok? Bom, então para nós pensarmos nisso, vou colocar aqui esse parágrafo que eu redigi aqui especialmente para destacar essa característica que a gente percebe nos parágrafos que às vezes vocês, alunos, redigem aí nas provas e outros trabalhos. Diz assim o texto: o Falcon é o brinquedo mais importante de sua geração. Ponto. Ele é mais lembrado que o Playmobil, o Ferrorama e outros marcos. A combinação entre postura aventureira e convite à imaginação cativou os garotos da virada para a década de 1980 de forma indelével. Por sua diversidade de temas, o boneco ajudou as crianças a lidar com as grandes questões daquele tempo, como a Guerra Fria, a tecnologia crescente e a então nascente consciência ecológica. O famoso cabelo flocado e os acessórios e roupas intercambiáveis abriu espaço para uma atualização da ideia de brincadeiras para meninos, ao mesmo tempo em que a pose heróica e máscula tornava o Falcon aceitável e seguro para a conservadora família da época. Aceito como um amigo,
ele deixou sua memória gravada nas crianças da época. Não por acaso, foi a partir de 2017 o grande destaque em uma campanha de relançamentos que sua fabricante, a Estrela, promoveu em comemoração a seus 80 anos de atividade. Os adultos na faixa dos 40 anos, compradores originais do Falcon, foram, claro, o grande público-alvo. Bem, o que nós temos aqui? Um típico parágrafo dissertativo. A primeira frase, o tópico frasal, uma frase curta, simples, objetiva, em que se expõe claramente uma ideia, uma tese a ser defendida. O Falcon é o brinquedo mais importante de sua geração. Ponto. Sem explicações. O objetivo do tópico frasal é apresentar a ideia e não explicar a ideia. Para a explicação, nós teremos o desenvolvimento. O que eu espero com isso? Eu espero que o leitor que chegue ao meu texto já tenha de saída uma ideia clara sobre o que é que eu vou discutir naquele parágrafo. Então, você que está chegando nesse texto já sabe de saída que o que eu vou dizer aí é que o Falcon é o brinquedo mais importante de sua geração. Não vou falar sobre outros brinquedos, não vou falar sobre brinquedos de outras gerações, não vou falar de deficiências na produção do Falcon, não vou falar sobre a importância que outros brinquedos tiveram, não vou falar sobre a importância que outros tipos de produtos tiveram sobre a geração, sobre outras qualidades que essa geração teve, sobre dificuldades que ela enfrentou, nada disso. A ideia está clara aqui. Então, essa primeira frase é muito importante, porque mais do que criar uma expectativa por parte de quem lê, ela explica claramente o que é, ela, melhor dizendo, ela apresenta claramente o que é o tema daquele parágrafo. E no desenvolvimento, eu vou explicar essa ideia, eu vou mostrar por que é que esse fenômeno acontece, eu vou citar exemplos, eu vou citar características que permitiram a concretização dessa ideia, vou citar consequências dessa ideia, enfim, está tudo relacionado a isso. Ok? Ok, beleza. Bem, mas vamos ver um parágrafo um pouco diferente. O que eu fiz aqui? É o mesmo parágrafo, quase. A única diferença é que no lugar do ponto final, eu coloquei aqui um pois. Só isso. Essa é a única diferença entre o parágrafo original e o parágrafo que eu queria que nós víssemos agora. Muitas vezes, quando a gente recebe a resposta da prova, o texto do aluno, é exatamente isso que está acontecendo lá. No ponto onde eu esperaria que houvesse o ponto final, está o pois. Guilherme Lentz, é errado usar o pois? Não, não é errado usar o pois. Eu só quero que dentro de um certo critério de escrita, nós entendamos o que isso significa. Você mudar a primeira frase de um parágrafo dissertativo provoca uma mudança na expectativa que o leitor vai ter sobre o seu parágrafo. Antes, eu tinha a expectativa de que o tema do parágrafo era o seguinte: o Falcon é o brinquedo mais importante de sua geração. Agora, essa expectativa
mudou. O Falcon é o brinquedo mais importante de sua geração, pois ele é mais lembrado do que o Playmobil, o Ferrorama e outros marcos. É isso que eu quero dizer. Mudar uma primeira frase de um parágrafo dissertativo significa mudar também a expectativa que o leitor tem sobre aquele parágrafo que está começando e deveria significar também mudar o restante do parágrafo, porque a ideia mudou. Então, o parágrafo também tem que mudar. Então, a grande pergunta que eu quero fazer para você que vai redigir o seu parágrafo é: quando você, em vez de colocar aqui o ponto final, coloca esse pois, dando início a uma explicação, você está consciente do que isso representa em termos de mudança da expectativa do leitor e das possibilidades de desenvolvimento do seu parágrafo? Essa é a grande questão que você deve responder. Então, nós precisamos entender o seguinte: o tema do parágrafo está explicitado no tópico frasal. Esse é o critério. Se o seu tópico frasal é "o Falcon é o brinquedo mais importante de sua geração", se o seu tópico frasal é esse, o tema é um. Se você mudar o seu tópico frasal, o tema será outro. Se você fizer "o Falcon é o brinquedo mais importante de sua geração, pois ele é mais lembrado do que o Playmobil, o Ferrorama e outros marcos", você mudou o assunto. Você partiu de um assunto que era mais abrangente, que falava da importância do Falcon de modo geral, para um assunto mais específico, que fala da importância do Falcon em comparação com outros brinquedos. Então é importante você estar atento a isso, com a consequência possível de, se você não estiver atento a isso, você produzir um susto lá no seu leitor em algum momento do parágrafo, da impressão de um parágrafo mal planejado e que muda de assunto no meio do caminho. Então a questão é a seguinte: se eu estou falando que o Falcon é o brinquedo mais importante de sua geração, faz sentido abordar qualquer argumento que mostre a importância do Falcon. Mas se eu estou falando que o Falcon é o brinquedo mais importante de sua geração, pois ele é mais lembrado que o Playmobil, o Ferrorama e outros marcos, nesse caso, só faz sentido abordar os argumentos que estiverem relacionados a como as memórias com o Falcon são mais fortes do que as memórias com os demais brinquedos citados. Dá para entender isso? Nesse caso, se você aparecer com um argumento diferente lá na frente, vai criar uma estranheza no leitor. Tópico frasal menor significa um tema mais abrangente e, portanto, de argumentação mais ampla. Tópico frasal maior significa um tema mais restrito, porque você foi especificando, e, portanto, uma argumentação mais específica. Não existe nenhum problema em você fazer isso, desde que você esteja consciente do que você está fazendo e capacitado para levar aquela argumentação adiante, porque eu posso aqui criar uma expectativa de que a argumentação mais específica requer mais conhecimento também. Voltamos ao nosso parágrafo. Olha aí, como que a colocação do pois deixa esse parágrafo estranho. O Falcon é o brinquedo mais importante de sua geração, pois ele é mais lembrado do que o Playmobil, o Ferrorama e outros marcos. Ok, você fez seu tópico frasal, você criou em mim, leitor, a expectativa de que você vai falar da relação do Falcon com os outros brinquedos.
Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer? Se o texto estiver bem escrito, sim, mas será que é isso? A combinação entre postura aventureira e convite à imaginação cativou os garotos da virada para a década de 1980 de forma indelével. Cadê o Playmobil? Cadê o Ferrorama? Cadê os outros marcos? Por sua diversidade de temas, cadê no tópico frasal? O boneco ajudou as crianças a lidar com as grandes questões daquele tempo, como a Guerra Fria, a tecnologia crescente e a então nascente consciência ecológica. O que isso tem a ver lá com os assuntos que estão no tópico frasal? O famoso cabelo flocado, os acessórios, roupas intercambiáveis, tudo isso abriu espaço para uma atualização da ideia de brincadeiras para meninos, ao mesmo tempo em que a pose heróica e máscula tornava o Falcon aceitável e seguro para a conservadora família da época. Cadê o Playmobil, meu Deus? Cadê o Ferrorama? Cadê outros brinquedos? Aceito como um amigo, ele deixou sua memória gravada nas crianças da época. Não por acaso foi a partir de 2017 o grande destaque em uma campanha de relançamentos que sua fabricante, a Estrela, promoveu em comemoração a seus 80 anos de atividade. Os adultos na faixa dos 40 anos, compradores originais do Falcon, foram, claro, o grande público-alvo. Percebe? O tópico frasal tinha criado uma expectativa que não corresponde ao que está desenvolvido no restante do parágrafo. Isso por quê? Porque, na verdade, ele está incorretamente estruturado. O autor tentou iniciar aqui uma explicação, mas com isso ele criou uma expectativa incorreta. Quer dizer, na verdade, a expectativa não está incorreta. O que está incorreto é a forma como o texto foi redigido ali, né? Então, eu queria aqui, assim, a título de ilustração, se o tópico frasal fosse mesmo para ser esse, com o pois, para ser coerente com essa proposta, o parágrafo teria que ser outro. Volto a dizer, não tem nenhum problema você fazer isso, desde que você esteja consciente do que está fazendo. Então, vamos supor que você diga, não, professor, mas eu quero é assim. A ideia que eu quero falar é que o Falcon é o brinquedo mais importante, pois ele é mais lembrado do que o Playmobil, o Ferrorama e outros marcos. Ok, não tem problema nenhum. Mas então o parágrafo que você tem que fazer não é esse. Ele poderia, por exemplo, ser esse aqui. O Falcon é o brinquedo mais importante de sua geração, pois ele é mais lembrado do que o Playmobil, o Ferrorama e outros marcos. Embora alguns brinquedos também povoem a memória afetiva das pessoas adultas, eles ficam ausentes de sua reestruturação. O Playmobil, por exemplo, é pouco citado em filmes, livros e outros tipos de obra. O Ferrorama não chega a movimentar um mercado de colecionáveis tão chamativo, embora o ferromodelismo seja um hobby popular entre pessoas de várias faixas etárias, independentemente até dos laços afetivos e memorialísticos. O Falcon, por sua vez, é retomado como referência intertextual em histórias em quadrinhos, peças de roupa, obras cinematográficas e até em condutas dos adultos que outrora foram seu público. De várias formas, ele tem uma presença unicamente significativa nas experiências atuais concretas dos adultos que outrora o tiveram como brinquedo. Percebem? Aqui sim, porque eu tenho no tópico frasal aqui o Playmobil, o Ferrorama. O que eu faço então? No desenvolvimento, eu preciso explicar o que o Playmobil está fazendo ali, o que o Ferrorama está fazendo ali, né? Eu tenho que explicar por que o Falcon é mais lembrado do que especificamente esses. Então, isso acontece aqui pelo argumento da intertextualidade. Então, o importante é nós percebermos isso.
Tópico frasal diferente significa desenvolvimento do parágrafo diferente. E o importante é você estar ciente dessa característica. Então, se nós tivéssemos aquele tópico frasal original sem o pois, o desenvolvimento é um, porque a ideia que está expressa no tópico frasal é uma. Se eu coloco esse pois, isso tem que ser necessariamente o reflexo de uma ideia diferente para o texto, de um projeto diferente para o texto. Porque nós estamos trabalhando aqui com a ideia de que essa primeira frase, o tópico frasal, é aquela que vai expor para o leitor qual é o assunto daquele parágrafo. Portanto, qualquer modificação nela tem que ter implicações no desenvolvimento. Do contrário, vai parecer que o parágrafo está sem uma direção definida. Bem, alguns poderiam me dizer, como a gente às vezes escuta na sala de aula, mas, Guilherme Lentz, isso não é preciosismo? Isso não é frescura? Isso não é um exagero? Eu diria, eu não acho que isso seja frescura. Eu acho que isso é critério, organização e cuidado. Três características que são muito importantes na escrita e na vida de modo geral também. Por isso, eu convido todos a quando forem redigir os seus parágrafos dissertativos, estarem atentos a essa preocupação. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho na escuta. Fico às ordens aí, caso alguém queira enviar perguntas e dúvidas. Vocês que forem meus alunos, estou aguardando os parágrafos de vocês para a gente proceder àquele processo da leitura, correção e reescrita. Ok? Muito obrigado, bom estudo a todos e vamos com nossos heróis.